boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado André Lazzaroni. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Eu quero agradecer o convite para estar aqui com você de novo e é uma honra e um prazer estar aqui com todos os nossos telespectadores debatendo a política fluminense. O prazer é nosso e para participar do debate convidei também o líder do PSDB, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, André Lazzaroni. Boa noite, ouvintes. Também é um prazer estar aqui para a gente discutir um pouco a nossa política nacional e estadual. Ok, vamos então agora às principais informações de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Depois de muitas derrotas, uma vitória importante. O governo conseguiu que o Congresso mantivesse 26 dos 32 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos que aumentavam as contas públicas. A sessão conjunta do Congresso invadiu a madrugada de terça para quarta-feira. Entre os vetos mantidos está o fim do fator previdenciário, mas entre os 6 vetos que serão apreciados em sessão ainda a ser marcada está o reajuste dos servidores do Judiciário. A sessão do Congresso foi suspensa porque a oposição resolveu obstruir a votação. A nova etapa da Operação Lava Jato da Polícia Federal, iniciada na segunda-feira, apura o pagamento de propina em contratos da Eletronuclear. Nela, os policiais prenderam o executivo José Antônio Sobrinho, um dos donos da Engevix. Ele é suspeito de ter pago 140 milhões de reais em propina para a Aratec, empresa controlada pelo ex-presidente da Eletronuclear, Otton Luiz Pinheiro da Silva, entre 2011 e 2013. A nova fase também apura pagamento de propinas em contratos da Diretoria Internacional da Petrobras. Já está em vigor o Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos. O governo dá incentivos para que patrões regularizem a situação com o INSS. Até o dia 30 deste mês, o empregador pode financiar o débito pela internet em 10 anos ou ir a uma agência da Receita Federal para pagar a dívida à vista com desconto. Enquanto o debate sobre financiamento de campanha se arrasta no Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as empresas não poderão mais financiar campanhas de políticos e partidos. A decisão do STF trouxe um novo problema para as legendas: como financiar a disputa municipal no ano que vem. Nos bastidores, alguns parlamentares chegaram a defender a possibilidade de aumento do fundo partidário, mas a presidente da Comissão Mista de Orçamento descarta a possibilidade, pelo menos por enquanto. O fim da exigência do extintor de incêndio em automóveis já ameaça mais de 20 mil empregos no país. Nas indústrias, a procura já despencou e nas revendedoras, os telefones nem tocam mais. Por isso, fábricas e lojas já pensam em demitir os funcionários. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Voltamos com o Jogo do Poder e eu queria colocar para vocês uma questão que me parece extremamente importante. Essa semana, o Rio de Janeiro perdeu o grau de investimento. Isso seria mais um sintoma formal de vários outros sintomas que sinais que estão sendo exibidos dia a dia de problemas no caixa do governo. Problemas que refletem na qualidade do serviço de segurança pública, na qualidade do serviço de saúde. O governador Pezão, ele não está conseguindo superar a crise, que é uma crise nacional, uma crise comum a todos os estados, ou ele está fazendo o que pode e nós temos que conviver com as dificuldades. Eu vou começar com o líder do governo, deputado André Lazzaroni. Ricardo, na verdade, nós temos sim uma grave crise econômica no Brasil, temos uma grave crise política instalada em Brasília
e isso reflete para o Brasil inteiro. O que o governador Pezão vem fazendo é mais do que pode, na verdade, com a ajuda da Assembleia Legislativa. Eu queria aqui deixar falar para a nossa população do Estado do Rio de Janeiro que a Assembleia tem se unido para tentar e está conseguindo salvar o Estado do Rio de Janeiro. Hoje, na Assembleia, nós não temos um parlamento, seja de oposição ou de situação, nós temos o parlamento do Estado do Rio de Janeiro jogando juntos. O deputado Luiz Paulo é um dos deputados mais combativos da nossa oposição, é, sem dúvida nenhuma, um dos deputados mais competentes da Assembleia Legislativa e tem ajudado muito, né, quando o governo manda uma mensagem, quando o governo tenta uma mensagem para poder salvar as finanças do Estado. O deputado Luiz Paulo é aquele que mais contribui para a melhoria desses projetos. Então, o parlamento tem jogado junto com o Executivo, junto com o Judiciário. Existe uma harmonia política no Estado do Rio de Janeiro. E é isso que até agora fez com que o Estado não tenha quebrado, não tenha atrasado, seja salário de funcionário público. O Estado não sofreu tanto quanto os outros estados, apesar de sofrer bastante. Deputado Luiz Paulo, o senhor concorda que o Estado do Rio está conseguindo, de certa maneira, superar a crise ou não? O senhor que é da Comissão de Finanças, inclusive, que analisa, quer dizer, com lupa os números do Estado, que tipo de avaliação o senhor faz da nossa situação, da situação do erário estadual? O Brasil vive, Ricardo, uma gravíssima crise política. A crise econômica financeira deriva dessa crise política. E essa crise política prejudica profundamente os 27 unidades da federação, os nossos 27 estados. E o Rio de Janeiro, principalmente, porque aqui se situa a Petrobras e porque é importantíssimo para o nosso estado os royalties e a participação especial que derivam da Petrobras, representa no orçamento do estado 9 bilhões de reais de previsão que não vai se realizar, e a Petrobras também simboliza 1/3 do produto interno bruto. Então a crise aqui é mais aguda. O petróleo representa 33% aí da nossa economia. 1/3 do produto interno bruto nosso está na ordem de 500 bilhões de reais. Então a crise aqui é mais aguda. Quando o governador Pezão abriu o seu governo, a previsão do rombo orçamentário era de 13,5 bilhões de reais. Em 2015. Em 2015. O deputado André Lazzaroni... Mas houve a liberação daqueles valores da Justiça, do Fundo do Judiciário, que atenuou um pouco isso. Pois é, mas nós aprovamos na Assembleia 6 leis. 6 leis. E a primeira foi aquela exatamente para captar 6 bilhões e meio dos depósitos judiciários, que dos 6 bilhões e meio, 4 bilhões e meio aproximadamente já entraram no caixa do Rio Previdência, que é quem paga aposentado e pensionista. A folha do Rio Previdência em 2015 será na ordem de 16 bilhões e será paga exatamente porque houve esse projeto de lei que virou lei do Fundo dos Depósitos Judiciários. Agora tem outras 5 leis, teve uma lei do tratamento tributário, né, que a gente chama assim, o TAC tributário, termo de ajuste de conduta tributário, que está permitindo botar 500 milhões aqui, 500 milhões acolá. Tem a lei que está permitindo que o governador dê início à negociação da sua dívida ativa, que é na ordem dos 90 bilhões, do qual pode ser encaixado de 5 a 6 bilhões, não em 2015, né, mas porque será em parcela, 2015, 2016, etc. E outras leis, a lei que a gente chamou do escambo, que permite também, ele trocar dívidas que ele teria que pagar com as concessionárias e deixar para pagá-las através de créditos que elas terão no futuro, e até mesmo para permitir pagamentos em materiais. Eu queria perguntar só aqui ao deputado Lazzaroni agora o seguinte: apesar disso tudo, deputado Luiz Paulo, ainda há uma previsão de déficit esse ano. Essas leis, o mesmo fundo dos depósitos judiciais, não foram suficientes para suprir a previsão de 13 bilhões e meio de déficit
em 2015, ainda me parece que existem quantos bilhões em aberto? Nós devemos fechar talvez na ordem de 4 bilhões. Fecha com 4 bilhões ou o deputado André Lazzaroni, líder do PMDB, acha que o governador vai conseguir um desempenho melhor? Não, eu acho que o governador vai conseguir. Eu tenho eu tenho acompanhado o dia a dia do governo, eu tenho visto o trabalho do secretário de Fazenda, Júlio Bueno, que é engenheiro de formação e pegou esse estouro à unha e tem tentado, realmente tem feito um bom trabalho. Tenho acompanhado o trabalho da secretária de Planejamento, tenho acompanhado os técnicos. Cláudio Shoa, nossa grande secretária de Planejamento. Tenho acompanhado o governador Pezão, é um sacrifício muito grande. Os funcionários públicos estaduais têm sido parceiros do governo do Estado nesse momento. A gente sabe que não dá para dar aumento no Estado nesse momento. Esse movimento político do governador Pezão em Brasília, inclusive a favor da CPMF, isso pode, de certa maneira, atender em 2016 alguma coisa e diminuir esse rombo para 2016? O governador Pezão tem se colocado como um grande articulador da aprovação da volta da CPMF em Brasília, de olho, obviamente, num naco, num pedacinho desse imposto para os estados. O senhor acha que isso pode ter importância? Eu estou dizendo isso porque eu conversei com um tributarista que disse o seguinte: olha, esse esforço do governador Pezão me parece de pouca perspectiva de resultado, porque se o dinheiro for distribuído com base no fundo de participação dos estados, o Rio vai receber um valor tão pequeno, porque no fundo de participação os estados do Nordeste é que tem o maior pedaço, o maior bolo dessa fatia. Maior fatia desse bolo. Hoje, na verdade, tem que ser feito de forma diferente. Não pode ser pelos critérios existentes. Porque os outros estados que estão sofrendo também, mas o governador Pezão, na verdade, ele não tem sido o grande articulador da CPMF. Ele tem sido o grande fiador do governo Dilma. A verdade é que se o PMDB hoje está próximo ao governo Dilma, a presidenta Dilma deve muito ao governador Pezão, porque ele tem feito uma grande articulação com a bancada federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a maior bancada do PMDB nacional. E hoje o PMDB do Rio de Janeiro, eu costumo dizer que o PMDB do Rio de Janeiro é o maior partido dentro do PMDB do Brasil. Porque o maior partido... uma demonstração de força essa semana no Rio de Janeiro, com uma reunião com 300 pessoas, candidatos, que foi ali, naquele momento, todas as grandes lideranças do PMDB fizeram aí, deram apoio à presidente Dilma, fizeram coro, digamos, a importância de se garantir a governabilidade da presidente Dilma, né? Verdade, eles têm defendido isso. Então, só finalizando, deputado, que é importante dizer, o governador Pezão, o PMDB do Rio de Janeiro é o maior PMDB do Brasil. É o maior partido, porque o PMDB é uma federação de partidos. Então, o maior partido do PMDB, o Estado do Rio, tem sido fiador, sim, do governo Dilma e continuará sendo até o momento que achar que tem que ser. Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, eu volto com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.